Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Aqui quem vos fala é Eduardo Felipe, da União Comunitária Brasileira. Nossa instituição é muito conhecida aqui na região de Lauro de Freitas, onde já fizemos bastante trabalho social. E nós estamos iniciando neste momento nosso programa Comunidade em Foco, através do podcast O Agora. Nós gostaríamos de informar que nós estamos contando hoje com a presença do nosso querido pastor Elton Júnior, da Igreja Missionária Aliança Eterna com Cristo, que vai realmente falar do histórico da sua igreja. É uma pessoa do nosso coração, é uma pessoa muito amiga, e nós vamos ter a oportunidade de estar dialogando com o pastor Elton. Gostaria que o senhor pudesse iniciar o seu histórico da sua igreja, nos Pronto. falar. Meu amigo Eduardo, quero também lhe desejar uma boa tarde, também uma boa tarde a todos vocês que estão acompanhando agora, né, essa transmissão do podcast O Agora. Quero parabenizar, Eduardo, por esse trabalho que você tem realizado, não só através desse programa, mas também as ações que a instituição que o senhor preside tem realizado em Lauro de Freitas. Lhe conheço desde 2008. Muito obrigado. E são muitos anos que eu vejo o senhor desempenhando esse trabalho, ajudando as associações, ajudando as comunidades de fato, de verdade. E eu me sinto muito honrado com essa oportunidade de estar aqui falando com o público da minha cidade, falando com as pessoas do mundo inteiro que assistem, né? Um podcast como esse, para que possam conhecer um pouquinho mais do meu ministério, da minha pessoa, do meu trabalho. Eu gostaria, pastor, que o senhor dissesse para todos os ouvintes quem é o pastor Elton Júnior. Rapaz, que pergunta. Eu mesmo fico parando assim, pensando, para explicar quem é o pastor Elton Júnior. Tem que falar muito, mas eu vou tentar sintetizar, que o programa não precisa ser tão extenso para a gente se apresentar. Quem é o pastor Elton Júnior? O pastor Elton Júnior é aquele garoto que, desde a sua infância, as pessoas sempre diziam, poxa, um cara inteligente, um cara esforçado, vai ser alguém na vida, vai conseguir conquistar muitos seus objetivos pela determinação, pela batalha, pela dedicação que a gente tinha em tudo que a gente fazia desde criança. Eu era aquele filho que chegava na casa das tias, da avó e tal. Ah, faz um favor. Eu era aquele que estava sempre pronto a ajudar, aquele que estava sempre pronto a estar colaborando com aquilo que necessitavam de mim. Isso eu fui levando para minha vida toda. Vida estudantil, da mesma forma. Aquele cara que sempre estava pronto para ajudar os colegas, sempre estava pronto para ajudar os professores. Não nego que na adolescência, muito levado ali na escola também, a gente aprontava bastante. Isso é normal. Mas isso é da juventude, é da infância. Mas sempre aquele cara estudioso, inteligente, dedicado e que sempre tive o desejo de fazer a diferença. Eu nunca aceitei, Eduardo, fazer na minha vida as coisas de qualquer jeito. Se é para fazer alguma coisa, eu sempre quis fazer direito. Se é para se dedicar a algo, vamos se dedicar mesmo, vamos fazer mesmo. Se é para vestir a camisa, vamos vestir mesmo. Eu que também pratiquei esporte, eu que também fiz tanta coisa nessa vida que era em grupo, eu sempre levei isso. Se é para vestir a camisa de um grupo, vamos vestir a camisa de um grupo. Se é para se dedicar em algo, vamos se dedicar. Então, pastor Elton Júnior é isso aí, um cara dedicado, um cara comprometido, um cara família. Eu prezo muito pela família. Família, para mim, é algo importante. Quando criança, muitas pessoas, muitos colegas diziam, eu sonho isso, sonho aquilo outro. O que eu dizia que eu sonhava? Eu sonho em constituir uma família. Eu sonho em ter uma esposa, ter meus filhos. E isso era a base para mim, era o que era mais importante para mim, ter uma família. E eu louvo a Deus por isso. Então, sou esse cara que, família, dedicado, companheiro, amigo que veste a camisa. E hoje sou um líder evangélico aqui da cidade de Lauro de Freitas, já há uma boa quantidade de tempo, né? A gente começou o nosso ministério por volta de 1998 e aceitei Jesus, né, como meu salvador. Em 2004 eu me batizei, em 2005 eu já era pastor da primeira igreja, aonde eu pastoreei, e de lá para cá Deus tem feito uma obra muito grande em minha vida. Muito bem. Eu gostaria de fazer a segunda pergunta para o pastor. Quando surgiu a sua vocação pastoral? Quando o senhor decidiu realmente que ia ser um mestre, um comandar as ovelhas? Isso até me emociona lembrar como surge, né, o ministério pastoral. O senhor sabe que todo adolescente ele tem aquela fase na vida que se chama de fase de transição.
É aquela fase que a gente diz que é a fase da interrogação. Eu falo com propriedade porque eu vivi, hoje já sou pastor há muitos anos e oriento os jovens da igreja sobre essa fase de transição. É a fase que você fica cheio de dúvida, da crise de identidade, você não sabe o que é certo, o que é errado. Às vezes os pais estão ensinando o certo aqui, mas a sua vontade é fazer contrário ao que os pais estão ensinando e fica aquela confusão. Eu sei que meus pais só vão ensinar o certo. Pô, mas se eu desviar desse caminho aqui que meus pais estão ensinando, isso aqui é prazeroso. Faltar aula para jogar bola é bom, faltar aula para jogar videogame, poxa, isso me trazia prazer. Então, eu estava naquela fase de transição. Só que nessa fase de transição, que eu aprontava para chamar a atenção dos meus pais, que eu queria chamar a atenção na escola, onde eu estava, eu queria ser o centro das atenções. Porque eu queria descobrir quem eu era de verdade. E foi aí que entrou a fé. Foi aí que eu comecei para a igreja, junto com minha mãe a princípio, porque a gente passou uma etapa que meu saudoso padrasto estava doente, minha mãe começou a ir para uma igreja e eu comecei a ir com ela. Numa dessas noites que eu ia para a igreja com minha mãe, a gente chegou na porta da igreja, a igreja estava fechada. Era um culto de sexta-feira, que era o culto mais forte da igreja. Aquele culto que dava mais gente, que o pessoal ia assim, de um montão. Quando a gente chega na porta da igreja, estava fechado. E aí a gente voltou para casa. Quando eu cheguei na porta da minha casa, eu vi um barulho, assim, de palmas, de louvores, né? Coisa de crente. Quando eu cheguei na porta de casa, eu vi, eu olhei para frente assim. Tem a parte espiritual disso que eu prefiro não falar, porque tem pessoas que não acreditam, uma visão que eu tive nesse momento. Só vou falar no campo da naturalidade, né? Ouvi e tal, olhei. Eu disse, ali é a igreja que os irmãos passaram aqui convidando que ia inaugurar hoje. Vamos, minha mãe? Minha mãe disse, não, eu não vou não. A minha tá fechada, hoje eu não vou pra outra igreja, não. Eu fui para aquela igreja. Quando eu cheguei naquela igreja, eu fiquei encantado com tudo que eu vi. Fiquei encantado com os louvores, fiquei encantado com as orações. Quando o pregador subiu no altar para pregar a palavra de Deus, tudo que ele fazia era diferente de tudo que eu tinha visto na minha vida acerca de religião, de fé, de igreja. Ele me fez me conectar com Deus de uma forma que eu nunca tinha me conectado antes. E aquela conexão que eu senti naquele momento, todo aquele vazio que havia dentro de mim, tudo aquilo que eu chamava a atenção aprontando, sendo rebelde, chamando a atenção das pessoas para mim, para tentar ver se preenchia o meu vazio. Quando eu estava dentro daquele ambiente, daquela igreja que eu nunca tinha ido, que era uma igrejinha pequena, inaugurando, eu me senti completo. E eu olhei para aquele pastor e disse assim, eu não sei porque quando ele subiu aí eu me arrupiei todo, não sei porque as palavras dele mexem comigo, mas eu quero ser igual a ele. Aí chamei a pessoa de canto assim, vem cá, ele é o que mesmo? Ele é... Aí me disseram, ele é pastor. Eu disse, rapaz, não sei o que é ser pastor direito não, mas eu quero ser pastor. Isso eu tinha 13 anos de idade. Eu disse, eu quero ser igual a ele. Assim, uma ressalva que eu quero deixar, né, chamar a atenção, que esse pastor que estava pregando no dia que eu aceitei Jesus nesse dia, entreguei minha vida para Jesus, há pouco tempo atrás eu me tornei pastor dele. Eu tive a oportunidade de ser pastor de quase todos os meus pastores que eu tive. Deus depois me deu a oportunidade de ser pastor deles. Então, assim surgiu a vocação. Eu olhei, senti, eu disse, eu nasci para isso aqui. Eu me descobri naquele dia que eu entrei na igreja. Eu não vou deixar de registrar o nome da igreja, qual foi. Foi a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Uma igreja muito rígida, com uma doutrina muito forte, com muito regulamento. E eu acho que para um jovem que era tirado como rebelde, um jovem desobediente, um jovem que estava cheio de dúvida, um jovem que a mãe falava uma coisa, o padrasto falava uma coisa, mas quando não estava na presença da mãe e do padrasto fazia tudo contrário, fora da presença deles. Eu acho que foi o lugar certo que Deus me colocou. Que a Deus e Amor me ensinou a ter regras, a Deus e Amor me ensinou a respeitar as pessoas, a Deus e Amor me ensinou, acima de tudo, a respeitar Deus. Então, eu sou grato a Deus pelo aquele culto no dia 2 de junho de 1998, onde eu tive a oportunidade de conhecer meu Salvador Jesus Cristo e entender. Ali eu entendi. Eu nasci para isso aqui. Eu não sei nem por que eu tô dizendo isso. Não sei nem porque eu tô sentindo o que eu tô sentindo depois que eu vi aquele rapaz ali no altar. Mas eu sei que eu nasci para ser igual a ele. Eu sei que eu vou chegar Glória lá. a Deus. Glória a Deus. Assim surgiu minha vocação. Tudo bem. Como o senhor sabe, nós, através da Associação da União Comunitária Brasileira, nós temos registrado várias igrejas, várias instituições sociais, né, dando esse apoio, né, ou seja, a parte documental, é essa parte que nós fazemos, né, logicamente que os pastores presidentes, são eles que pagam as taxas cartoriais. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. No caso, eu gostaria que o senhor falasse realmente do histórico da Igreja Missionária e Aliança Eterna com Cristo. Inclusive, se ela tem trabalho social também, como é o funcionamento dela. Eu gostaria que o senhor nos informasse sobre isso. Vamos lá.
Eu não podia deixar de citar onde eu comecei. E eu passei muitos anos na Igreja Deus e Amor. Vou chegar na Aliança Eterna com Cristo. Eu passei muitos anos na Deus e Amor. Entrei com 12 anos de idade. Eu fiquei lá até me batizar, 18 anos. Antes dos 19, eu assumi a primeira igreja para pastorear, que foi a Igreja Deus e Amor de Parque São Paulo. Tive a oportunidade de pastorear todas as igrejas Deus e Amor de Tinga, campos como São Cristóvão, campos como a cidade de Brumado, no sudoeste baiano. Eu tive a oportunidade de ser pastor regional da região, parte da região sudoeste. Eu fui responsável durante o ano de 2012. Então, foram muitas experiências. Só que, tipo, em tudo na vida, você vai buscando conhecimento, você vai crescendo. Crescendo na graça, crescendo no conhecimento. E esse crescimento foi me mostrando que tinha algumas coisas que Deus tinha me dado, meu, que não era dali. Eu fazia parte da Igreja Deus e Amor, eu respeitava a doutrina, regulamento da igreja, mas tinha algumas coisas que, tipo, eu entendia, digamos assim, diferente. Tinha algumas coisas que eu acho que passava assim, que lá a gente não tinha esse tato para se atentar àquelas coisas que mínima, mas que Deus me mostrava que eu tinha que dar atenção a essas coisas. Um exemplo, na igreja que eu fazia parte, as pessoas para batizar, existem alguns critérios. E quando a pessoa ela não é batizada, ela fica privada de muitas atividades na igreja por não ser batizada. Mas teologicamente, você buscando o conhecimento da Bíblia, tinha algumas coisas que elas eram privadas que teologicamente não tinha base. Por exemplo, o batismo, as regras que eram colocadas para uma pessoa batizar, pelo que eu entendo da Bíblia, não precisava ser daquele modelo. Tipo, o senhor aceitou Jesus hoje. Se o senhor disser para mim que quer se batizar, eu não posso lhe impedir de se batizar. Claro que não vai virar bagunça, todo mundo chegou, quero me batizar hoje. Tem que ter uma organização, tem que ter um ensinamento. Mas não é eu, como líder, que tenho que dizer se você vai ou não vai batizar. Batismo é uma decisão pessoal. Santa Ceia. Eu não posso, teologicamente falando, eu não posso chegar para Cleito, né? Quero parabenizar Cleito pelo trabalho que também faz aqui na sonoplastia, toda a técnica aí, Deus abençoe. Eu não posso chegar para Cleito, que se declara cristão, que se declara batizado, que se declara ter a mesma fé que eu não posso dizer para ele, você não vai tomar ceia hoje porque você usa bigode. Você não vai tomar ceia hoje porque você usa bermuda. Eu não posso dizer isso para ele embasado na teologia. A Bíblia não vai me dar respaldo nesse sentido que eu estou falando. Porém, mas a igreja que você fazia parte fazia isso, ela está errada? Não, porque ela também tem os usos e costumes delas, regras que é ministerial. Tem que ser respeitado. E não é pecado nenhum a igreja ter normas ministeriais, porque o senhor, para fazer um podcast aqui, o senhor não chega aqui com um som alto, jogando as cadeiras para cima, porque é o senhor que está fazendo. O senhor respeita as regras do podcast O Agora. Então, dentro da igreja que eu fazia parte, ela tinha regras que era da igreja. E desde que é da igreja, quem descumpre aquelas regras lá vai estar num pecado, que é o pecado chamado desobediência. Eu sempre falava isso pro pessoal. Enquanto eu entender que eu posso viver da forma que orienta aqui, eu estarei aqui. No dia que eu entender que não dá para eu viver da forma que orienta aqui, eu vou seguir meu caminho do jeito que eu entendo que Deus está me mostrando, porque eu não posso mudar aquilo que Deus colocou como visão para o criador, o fundador daquele ministério. Então, algumas coisas eu ia observando e dizendo, vai chegar o dia que eu não vou permanecer. Porque tem coisas que eu penso diferente. Se eu penso diferente, tem pessoas que têm aquele estilo revolucionário, né? Penso diferente, eu vou mudar a igreja. A igreja hoje vai fazer, que eu fazia parte, ela vai fazer 63 ou 64 anos. Sempre teve suas normas, seus costumes. Eu, um rapaz de 38 hoje, né? Parece ter mais, mas é só 38. Ia mudar algo que já tem 60 anos? Não ia. Então, cada um prega como crê, cada um faz aquilo que Deus colocou no coração. Então, Deus tinha colocado algo assim um pouco diferente no meu coração. E eu sempre dizia, depois de casado, casei lá na Igreja Deus e Amor, depois de casado eu sempre dizia para minha esposa, no dia que você estiver disposta a abraçar comigo a fundação de um ministério, a gente vai sair, a gente vai seguir o que Deus tem colocado no meu coração. A missão que Deus tem colocado no meu coração. Eu sempre dizia, Deus colocou uma outra missão no meu coração. Eu vou estar aqui até o dia que você... Aí eu botava meio que um peso em cima da minha esposa, né? O dia que você decidir que vai abraçar. Porque toda vez que eu queria, ela dizia, não vou não tô segura,
daqui a pouco não dá certo, tem que voltar. Então eu fiz isso como uma prova com Deus. No dia que o Senhor me der a palavra certa, me der o convencimento para que minha esposa entenda que esse sonho que está no meu coração, a missão que o Senhor me deu, aí eu vou. Aí, para honra e glória do nome do Senhor, a gente, no ano de 2018, eu estava pastoreando o campo de São Cristóvão. E aí a gente foi substituído, né? Foi substituído, fomos removidos de São Cristóvão. A igreja, pelo menos o que passou para mim era que esperasse que num período de tempo eu ia estar assumindo um outro campo. Naquele momento eu ia ficar sem pastorear, ia ficar ajudando aqui na sede de Itinga. Eu conversei com o meu pastor, eu estou sentindo de Deus que chegou meu momento de não estar mais aqui. Vou seguir minha caminhada. Ele, rapaz, fique em paz, eu já senti de Deus. E fui para minha esposa. E disse, a gente estava tão empolgado no trabalho lá, tal, fomos trocados agora, será que não é o sinal que a gente precisava de Deus, que a gente tem que seguir lá, sonho que está no meu coração, projeto, e aí, sem você eu não posso, sem você do meu lado, porque isso eu aprendi com o tempo também. 99%, 98% do ministério do pastor está diretamente ligado a Deus, a chamada e tal. 1%, digamos que seja a família dele estar com ele, e outro 1% é o povo enxergar ele como um homem de Deus. Eu divido assim, 98% para Deus, 1% para a família acompanhar e 1% para o povo crer que aquele líder ali é um homem de Deus. Então, enquanto eu não tinha esse 1% da minha esposa do meu lado, eu não iria nunca abrir uma igreja, porque sem minha esposa do meu lado, eu não estaria com o ministério hoje com 6 anos. Eu não teria vencido os momentos que dá vontade de desistir, de parar. Porque ser líder não significa que a gente deixa de ser humano. A gente tem momento que fraqueja, a gente tem momento que dá desânimo, tem momento que falta força. E é nesse momento que, quase sempre na vida de um pastor, as esposas fazem a diferença. Porque o homem é mais impulsivo, o homem é mais momento e as mulheres são mais racionais. Então eu sabia que sem a racionalidade da minha esposa do meu lado, eu ia ser uma presa vulnerável ao adversário da nossa alma. Então, ali ela aceitou. Só que acho que quando minha esposa aceitou, ela pensou que eu ia demorar nesse processo, né? Que a gente ia ficar visitando outras igrejas, que eu falei, a gente vai visitando outras igrejas, que eu não quero mais estar na Deus e Amor, vamos visitando outras igrejas, e quando tiver tudo prontinho, nós vamos inaugurar a igreja. Só que no outro dia eu gravei um vídeo, foi na época que as redes sociais estavam ficando fervorosas, né? Inclusive, acho que eu fui um dos pioneiros a fazer live de pregações aqui nessa região de Lauro de Freitas. Tive, na época, muitas pessoas que nos acompanhavam. Depois eu perdi mais esse gás de live e tal. Que no começo a gente vai naquele gás e depois vai desanimando. Mas ali eu gravei um vídeo e expliquei pro pessoal. Tava saindo, que tava iniciando um projeto novo. E eu me lembro de uma frase que eu falei, Eduardo, que quando você sai de uma igreja, o pessoal pensa que você pecou. O pessoal pensa que você está sendo rebelde. Realmente. O pessoal sempre pensa que houve algum problema. E não houve um problema. Eu fui substituído e entendi que aquele momento era o momento do meu chamado de Deus. Foi ali que Deus disse, acabou aqui. Até aqui, te ajudei aqui. Agora é hora de você seguir para onde eu vou lhe mostrar. Tipo o Abraão. Poxa, antes desse relato de Deus dizer para ele, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, Deus foi com ele ali na casa dos pais dele, abençoou ele, abençoou o pai, abençoou a família, mas chegou o dia que Deus não queria abençoar ele mais ali. Deus tinha outro lugar para mostrar ele, para que ele fosse abençoado. E o interessante é que, por isso que eu creio que Abraão é nosso pai na fé, que Deus nem disse para ele para onde era, né? É um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abraão abraçou e saiu. Assim foi a minha saída da Deus Amor. Tipo, eu sei que Deus vai me dar um ministério, não sei como é que vai acontecer, porque eu não tenho condições, mas Deus vai me dar esse ministério, porque tá no meu coração. E aí gravei o vídeo, falei com as pessoas, expliquei da saída e disse que se Deus fosse comigo, ia prosperar. E que se Deus não fosse comigo, eu ia ter a hombridade de reconhecer que fui precipitado e ia reconhecer que estava errado. E seguir minha caminhada meio que para bloquear as pessoas de ficarem, porque fica um bocado de gente falando besteira, né? Amaldiçoando às vezes com palavras, mas graças a Deus a minha saída do antigo ministério foi super tranquilo. Até hoje frequento a Igreja Deus e Amor, entro e saio, abraço pessoas, abraço líderes, pastores, ovelhas que foram minhas ovelhas, ovelhas que não foram minhas ovelhas, foram muitos anos lá, então a gente tem uma relação muito boa. Então quando a gente gravou esse vídeo, no outro dia começou a acontecer milagres dentro da parte financeira para a igreja. Eu não tinha condições de abrir a igreja. Mas aí já, pastor, estou enviando o valor do ventilador. Pastor, estou enviando o valor do som. Pastor, aí eu, para fazer o teste, eu comprei
3 cadeiras do meu dinheiro, né? Na mesma semana que eu falei, aí cheguei em casa com 3 cadeiras, aí minha esposa, o que é isso aí, rapaz? Eu não disse a você que eu vou iniciar o ministério, rapaz, essa cadeira aqui já é da igreja. Ela se acabou de dar risada, acho que ela não levou muita fé, não. Botei as 3 cadeiras lá. Daqui a pouco, na outra semana, pessoas foram me dando mais cadeiras, mais materiais. Eu sei que eu saí em julho da Deus é Amor, acho que em agosto ou setembro eu anunciei o projeto da Igreja Missionária Aliança Eterna com Cristo. Em outubro a gente inaugurou. No dia 8 de outubro de 2018. Aí a gente, com tudo isso, Deus preparando pessoas, que abençoou, que deu os materiais, tudo pronto. Rapaz, eu nunca fui de trabalho braçal. O máximo de trabalho braçal que eu fiz foi trabalhar em supermercado de repositor. Mas eu trabalhei de cobrador de Topic, trabalhei de porteiro, trabalhei em serviços que não tão pesados quanto a construção civil, por exemplo. Mas para fundar a igreja, eu raspei parede de igreja. Eu hoje já me sinto um pintor profissional. Eu não gosto de contratar pintor para pintar minha igreja, não. Eu mesmo pinto a igreja. Porque eu aprendi a emassar, eu aprendi a lixar, eu aprendi a pintar. Então, fiz todos esses detalhes da primeira congregação. Isso é apaixonante. Quando você sonha algo e que Deus te dá a oportunidade de construir com suas mãos, é Deus que está na frente direcionando. Mas Deus também quer ver o esforço da gente. Então, Deus me deu a oportunidade de construir os detalhes do templo físico com minha mão. Eu pintei a grade, eu pintei o portão, eu pintei as paredes da igreja. Aquilo me deixava muito emocionado. Quando chegou o dia da inauguração, com tudo pronto, tomei banho, me arrumei, fui pra igreja com minha esposa. Olhei pra ela assim, pô, amor, se Deus não tiver com a gente, não vi ninguém hoje aqui. Porque, tipo, minha igreja, quando eu saí, às vezes as pessoas saem de uma igreja pra outra, ela tira a placa e bota a placa dela. Tem outras pessoas que, tipo, congrega você e Cleito aqui comigo na outra igreja, eu vou abrir uma igreja nova, venham comigo. Não, eu não fiz isso. Saiu de lá, eu, minha mulher e meu filho. Minha irmã e meu cunhado eram novos convertidos que eu tinha acabado de ganhar para Jesus. Vieram, quando eu disse, vamos abrir igreja, eles, vamos. Porque jovem é assim, né? Empolgados, me admiravam muito, me respeitavam muito. Então, o que eu dissesse, eles abraçavam. Então, eu saí com minha família. Eu, minha mulher, meu filho, minha irmã e meu cunhado. Aí depois veio minha sogra, que estava morando em Aracaju, veio para cá. Minha tia, que era uma pessoa, né, que era oprimida mesmo na mão do inimigo, Deus libertou. Hoje também congrega comigo. Mais de, vou dizer, eu não estou falando nomes, né? Mais de 30, 40 anos de usuária de drogas, a ponto de ter chegado ao crack. E Jesus libertou e hoje está conosco, congregando em nossa igreja. Então, essas foram as pessoas que começaram a igreja comigo. E nessa inauguração, chamei família, chamei amigos, mas sabe aquela coisa? Será que é? Na última hora começou a me dar dúvida. E dúvida não é de Deus, né? Era inimigo jogando isso no meu coração para desanimar. Aí eu saí para ir buscar pessoas, né? Que eu me comprometi a buscar. Minha esposa ficou lá para abrir o culto. Rapaz, quando eu cheguei de volta na igreja, lotadinha. Era pequenininho, um ambiente pequeno, mas lotada de pessoas. Deus enviou o povo. Você animou, né? Rapaz, eu disse, Deus tá nesse negócio mesmo. Porque eu saí de uma igreja sem ninguém, para iniciar uma igreja sem ninguém. Uma igreja que não existe. Porque, por exemplo, eu fui pastor da outra igreja há muitos anos e a gente era removido de lugar, assim, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, mas você saía de uma localidade para outra que já tinha um povo. Eu, por exemplo, a primeira igreja que eu dirigi foi Parque São Paulo. Eu saí de Parque São Paulo, assumi uma subsede lá em Santo Estevão, interior de Santo Estevão. Quando eu fui para Santo Estevão, eu saí de uma igreja aqui em Parque São Paulo com 4 membros, eu fui para Santo Estevão com 99 membros. Eu voltei, dirigi aqui o Fazendão. Tinha uns 12 membros na época, igrejinha pequena. Depois fui para Salvador, dirigi Alto de Coutos, Parque Setuba. Depois dirigi Largo do Sossego, foi quando eu conheci a família Carluxo, né? Fui pastor da Deus e Amor no Largo do Sossego, aí eu já tinha quase 100 membros. Meu auge aqui em Lauro de Freitas, nesse ministério, acho que foi quando eu pastoreei o Caíque, que eu tinha mais de 200 membros na igreja. Era uma igreja muito grande, muito forte, tinha um trabalho muito forte. Então, quando você saía na outra igreja de uma para outra, já tinha um povo. Agora eu saí de uma para um início, de uma para um começo. Então, aquilo ali me chocou, mas graças a Deus, Deus enviou o povo, a gente começou a fazer o trabalho. Então, no decorrer do tempo, a gente decidiu mudar de bairro. A gente saiu, eu comecei lá em Jardim Pitanga, lá onde a gente morava. Eu morava lá em Jardim Pitanga. Eu decidi sair de lá e fui para Areia Branca. E Areia Branca eu percebi que era um campo muito mais carente, né, de igrejas, de um trabalho assim, na linhagem que a gente trabalhava, e fomos para Areia Branca. E foi assim que foi a inauguração da igreja, dia 8 de dezembro de 2018,
foi Deus purinho, como diz os pentecostais, foi Deus que ajudou, foi Deus que guiou, foi Deus que direcionou, e a gente abriu o ministério, e agora no dia 8 de dezembro de 2024, fizemos 6 anos de fundação. Essa é a história da abertura da igreja. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. É sobre a área social. Qual a atividade social que a igreja tem, além do evangelismo que a igreja faz? Eu vou falar um pouquinho mais amplo do que a igreja. Eu vou falar aí agora do pastor Elton Júnior. Trabalho social do pastor Elton Júnior, porque esse trabalho não começa quando começa a igreja missionária Aliança Eterna com Cristo, começa ainda na outra igreja. Eu percebia que as igrejas, aí eu vou falar várias, falhavam muito com relação a isso. O membro dizima, oferta, maravilha. Às vezes o membro para de ir para a igreja porque está sem um chinelo, ninguém foi lá procurar para saber que ele está sem um chinelo. E de vez em quando alguma coisa dessa chegava ao meu conhecimento. E eu me conduía com isso, porque tipo, eu tinha meu chinelo, mas aquela pessoa não tinha. Se eu não tivesse o dinheiro, a igreja não me autorizasse, porque tinha algumas coisas que eu não podia fazer, mesmo sendo pastor. Aí se a igreja não me autorizasse, se eu não tivesse o dinheiro, eu juntava com os irmãos. Eu comecei a trabalhar o social dessa forma. Irmãos, tem uma pessoa ali que eu soube que a irmã fulana tá sem o gás. Um gás, na época, 60, 50 reais, sei lá. Juntar 10 pessoas aqui, cada um 5, a gente consegue. Bora dar o gás dela? Pra ver se a irmã dá aquela animada. Bora, pastor, bora. E eu via que eu conseguia motivar pessoas a fazer isso. Chinelo. Aí as irmãs, líderes dos grupos, percebiam, né, que eu tinha essa afinidade de ajudar. E aí sempre, pastor, fulano tá assim, fulano tá assim. E ali eu fazia aquele movimento com as pessoas para ajudar. Porque eu sempre entendi que a vida é feita para isso. Se você não serve para servir, você nunca vai ser servido. Então eu comecei nesse modelo e um episódio que me marca, aqui em Lauro de Freitas tinha uma grande fábrica de óculos, né? Era Masterglass. E foi aí que a política entrou na minha vida. Eu participei de uma reunião política, o dono da Masterglass estava presente e ele me deu um cartão. Ele estava projetando ser candidato a prefeito. Ele me deu um cartão e disse, pastor, um dia que o senhor precisar, pode contar, o que for, pode contar comigo. Eu guardei aquele cartão. Só que eu não sou desse tipo, porque eu conheci alguém que tem dinheiro, que tem status, que tem poder, eu vou ficar abusando. Não abuso, não. Por exemplo, minha relação com o Carluxo, né, o diretor-geral aqui do Agora. Toda vez que eu ia na casa dele para ser atendido, ele me atendia logo. Por quê? Eu ia pouquíssimas vezes. Eu nunca ia todo dia para estar ali abusando. Se eu fosse, era um extremo. A mesma coisa foi com esse rapaz, que hoje já é saudoso, né? Da Masterglass. Ele me deu o contato. Chegou uma obreira da igreja que minha sogra era pastora. Com dificuldade, sem o óculos, tal. Eu disse, rapaz, eu vou tentar ajudar a senhora. Eu tenho um contato de uma pessoa aqui. Eu vou ligar para ele. Eu liguei pro... Se não me falha a memória, é o senhor Luiz Carlos, o nome dele. Eu liguei para ele e disse, tá, pastor aqui da igreja, tal. O senhor me deu o contato. Não, pastor, diga o que é que o senhor tá precisando. Não quero abusar o senhor, não. Eu tô com uma pessoa aqui na igreja que tá com uma dificuldade para trocar o óculos dela. Tá sem um óculos já. Ela precisa do óculos para fazer suas atividades, cuida dos netos e tal. Sem um óculos tá difícil para ela. Eu queria saber se ela indo aí na sua fábrica, o senhor tinha como dar um desconto, ou até mesmo, eu não tenho um cartão, não tenho nada, conseguir uma promissória, alguma coisa que eu pague dentro de uma facilidade para que eu possa ajudar essa pessoa. Ele mande ela vir aqui. Aí ela foi, ele botou os médicos lá para atender ela, para ver se era aquela lente mesmo, tal, e disse, passa aqui tal dia. Eu disse ela, e aí ele falou o que do óculos? Ela disse, mandou eu passar lá tal dia. Quando foi esse tal dia, eu preocupado, né, que não me falou o preço, não me falou nada, se fosse caro, como é que eu ia pagar? E eu disse de pagar. Aí ela chegou e disse, quando voltou de noite, estava na igreja, não, o óculos já está em casa. Ele me deu o óculos, não deu um boleto, não deu nada para pagar, não me deu o óculos. Aí eu entendi a importância de você usar a política para fazer ações que de fato alcancem as pessoas. Porque eu vivi o tempo todo lá na igreja ouvindo que política era do diabo. Que se envolver com qualquer movimentação política era coisa do diabo. E eu parei e pensei, não foi o diabo que deu óculos para a irmã. Deus me deu direção para ter acesso a uma pessoa política que pôde ajudar uma irmã. A partir daquele momento, despertou para mim. Eu já fazia ações sociais dentro do que eu podia e agora eu entendi a importância da política como uma rede de relacionamentos. O que é que a política traz para mim? A possibilidade de me relacionar com várias pessoas, pessoas de vários segmentos, pessoas que têm alcances talvez maior do que o meu e que essas pessoas em algum momento podem me servir para ajudar pessoas.
Eu nunca fiz política visando benefício próprio. Por exemplo, um exemplo, eu era diretor de departamento na prefeitura. Eu nunca deixei de rodar meu Uber para ganhar o meu extra, porque eu sempre gostei de ganhar o meu com trabalho. Era porteiro da escola, na época que até o Carluxo era secretário de educação, mas eu nunca deixei de rodar de cobrador de Topic na época, porque eu entendia, o benefício que eu ganho aqui é bom, mas eu também preciso do meu, aquele batalhado que eu tô acostumado, tal, minha rotina não mudava. Então, para mim, tanto faz ter um cargo público que me beneficie, ou viver da minha correria. Porque a política, para mim, não é só um ambiente que me traz um benefício. A política, para mim, é portas que se abrem para eu cumprir a minha missão. Porque o social, para mim, Eduardo, faz parte da minha missão. Tanto é que, leia o nome da igreja que eu presido hoje, leia aí para o senhor. Igreja Missionária Aliança Eterna com Cristo. Política, para mim, me ajuda a cumprir minha missão. O social, para mim, é uma missão. Igreja, eu parava e pensava, poxa, todo lugar que eu chego, que eu falo que é pastor, tem pessoa que diz que pastor é ladrão. Aí eu pensava, pô, eu correria, eu rodo o cobrador de Topic, eu sou motorista de aplicativo, eu trabalho para ganhar o meu. As pessoas pensam que eu, porque sou pastor, também sou ladrão. Se todo pastor é ladrão, eu preciso desconstruir isso. E como é que a gente consegue desconstruir essa má imagem? Né? Porque pastores são homens de Deus, também são pais de família, são trabalhadores. Existem pessoas corruptas e desonestas em qualquer segmento. Dentro da igreja tem pessoas que não são convertidas. Existem líderes religiosos que são manipuladores, desonestos. Sim, existe. Como também existe na família de alguém que está me assistindo agora. Em todos os segmentos, todos os ambientes, tem o certo e o errado. Sempre vai existir. Porém, o que eu precisava, eu entendi que Deus também me deu essa missão, é desconstruir essa imagem como mostrando que a igreja não só pede, a igreja dá. A igreja tem esse papel social a se cumprir dentro da sua comunidade que ela está inserida. Eu posso dizer, por exemplo, em Areia Branca, na pandemia, várias igrejas fecharam. Na pandemia, várias igrejas pararam de pagar seus aluguéis e os donos dos imóveis aceitaram aquilo. Era melhor receber metade ou receber uma parte do que não receber nada. A Igreja Missionária Aliança Eterna com Cristo, na pandemia, ela cresceu. Eu tinha pouquíssimos membros, aumentou meu número de membros. Parou de fazer culto, comecei a fazer lives, Deus abençoando nas lives. As finanças da igreja, durante a pandemia, quintuplicaram. Eu recebia doações na igreja até dos Estados Unidos. Quando eu terminava de fazer minha live, a conta da igreja cantava algum depósito. Inclusive, vindo dos Estados Unidos algumas vezes, a ajuda de uma pessoa que eu alcancei pela internet, que entendeu o trabalho que a gente fazia social durante a pandemia. O que é que a gente fez? Reuniu, primeiro grande trabalho, a gente reuniu o grupamento de salvamento aquático de Lauro de Freitas, que eu fui diretor. Eu passava para os salva-vidas a realidade do trabalho que a gente fazia, e eles entenderam, poxa, pastor, é legal o trabalho de sua igreja, eu vou usar a nossa categoria para pedir aos empresários para a gente fazer uma ação social lá em sua igreja. A gente reuniu nesse dia, a gente distribuiu 37 cestas básicas. Parece pouco, mas para a realidade daquele momento, se fosse 10, era importante. Então, a partir daquele start que deu com os salva-vidas aqui do município, que eu quero parabenizar todos eles, que são os verdadeiros heróis da praia, né? Que você não sabe que o salva-vida existe, até o dia que você se afogar na praia e ele te salvar. Eles estão ali quietinho no posto dele, mas são de suma importância. Então, eles abraçaram, a gente fez um projeto na época chamado Pão da Vida. E aí eles nos ajudaram, a gente deu aquela cesta básica que continuou durante a pandemia. Tipo, as finanças da igreja aumentavam, eu aumentava o número de cesta básica que a gente comprava para doar para as pessoas. E aí as pessoas iam para a igreja, recebiam aquela cesta básica, algumas não podiam ir, a gente ia. Eu acho que a igreja tem que fazer isso. Realmente, social. Eu acho que a igreja tem que se movimentar dessa forma. O senhor sabe, por exemplo, eu já falei com o senhor sobre os cursos que sua instituição fornece para, em um tempo breve, a gente levar para a comunidade. Porque eu também não concordo. Existem pessoas esse tempo todo na igreja que eu já vivenciei. Existem pessoas que pegam na Universal uma cesta básica, na Assembleia uma cesta básica, na Deus é Amor uma cesta básica e na Aliança Eterna com Cristo uma cesta básica. No final do mês, essa pessoa tem 4 cestas básicas. Se vacilar, vai chegar a ter uma dispensa melhor do que a minha e a sua. Mais sortida do que a nossa. Então, eu também não sou a favor de pessoas que não gostam de trabalhar e se encostam na igreja. E lá na igreja não vai achar isso. A gente estuda as pessoas, a gente estuda a realidade das pessoas. Se é uma pessoa que está passando necessidade, a gente vai sofrer junto com ela e vamos lutar para ela vencer. Agora, se percebemos
aquele tipo de pessoa que é aproveitador, que a gente já sabe de um histórico, a gente vai ser realista. Ó, você já faz isso, assim, 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 não dá. A gente vai ajudar quem de fato não tem. Então, a gente tem essa preocupação de que a pessoa tenha a possibilidade de ser inserida no mercado de trabalho. Melhor do que eu dar a cesta básica todo mês para uma pessoa, eu pegar os 2 filhos já jovens de maior dessa pessoa e qualificar com um curso que sua instituição fornece de agente de portaria para uma moça de cuidador de idosos, que ela vai ter uma possibilidade. Aí agora a gente vai usar o nosso leque que a política traz de relações com empresários, com pessoas, para a gente tentar inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Daquela maneira. Eu acredito que ajudar com emprego, eu estou ajudando mais do que com uma cesta básica. Porque uma cesta básica, a gente pega ali 70, 100 reais, compra uma cesta básica e dá, é só aquilo. Mas o emprego, a pessoa vai ganhar no mínimo seus R$1.500, vai comprar a cesta básica, vai pagar a luz, vai pagar a água e vai poder se sentir com uma dignidade maior. Porque ninguém sente 100% prazer de todo mês estar ali dependendo de uma ajuda de uma cesta básica. A estima da pessoa, normalmente, é até baixa. Mas quando a pessoa tem a oportunidade de chegar no mercado de hoje eu vou comprar o que eu quero, essa pessoa se sente mais digna, se sente mais feliz. E esse é um dos objetivos que a gente busca ao fazer a ação social. A gente busca muito ajudar com alimento, mas também qualificar oportunidades de emprego. Tudo isso eu acho que é responsabilidade da igreja. Até, inclusive, quando fui candidato a vereador aqui no município, uma das minhas proposições era justamente essa parceria com o poder público para que a gente utilizasse mais as igrejas nesse modelo. As igrejas, boa parte, tem culto à noite e durante o dia está fechada. Essas igrejas poderiam ser usadas pelo poder público para ministrar cursos. Que é isso que nós fazemos. Instituições como a do senhor, que poderiam ser estimuladas a existirem mais, poderia estar usando todos os templos. Você tem ideia de quantos templos evangélicos nós temos dentro de Lauro de Freitas? Só estou falando centenas dos evangélicos porque é o segmento que eu faço parte. Mas quantos templos espírita tem? Quantos templos de religião de matriz africana que poderia ter essa parceria? Ah, pastor, o senhor pastor falando de religião. Eu não estou falando aqui de certo ou errado. Estou falando de alcançar pessoas para fazer o bem. Fazer o social, exatamente. Poderia pegar os templos de religião de matriz africana, um templo espírita, um templo evangélico, um templo católico. As igrejas católicas quase todas têm também um espaço dentro delas para fazer essas ações sociais. Acho que aqui em Itinga mesmo tem um centro comunitário. As igrejas evangélicas deveriam todas ter. As religiões de matriz africana devem ter também as suas formas de fazer ação social, mas deveriam ter esse centro comunitário e com apoio do poder público. O poder público tinha que criar, não tem as parcerias público-privado, tinha que ter as parcerias público-religioso também, com as religiões, para que se pudesse alcançar as pessoas. Quem que alcança mais a ponta lá das comunidades? As igrejas e as associações. Estão permanentemente... Que estão dentro da comunidade, que são formados pelas pessoas da comunidade. O segmento político são pessoas selecionadas, que até o povo escolhe, mas são pessoas selecionadas. E já as igrejas, as associações, é formada pelo aquele povo de lá de dentro da comunidade mesmo, onde todos, de certa forma, participam. Então, quando fui candidato a vereador, uma das proposições era essa, que tivesse essa parceria para cursos, para ações que, de fato, alcançassem a vida do povo. E entendo que a igreja precisa disso. É assim que eu trabalho ação social, é assim que a Igreja Missionária Aliança Eterna com Cristo é na cesta básica quando pode, é na doação de roupa quando pode. Já tive a oportunidade, quero agradecer ao meu amigo Heber Santana, ele me indicou uma instituição no ano de 2020, foi 21, que fez uma ação lá no templo da nossa igreja em Areia Branca, onde nós tivemos corte de cabelo, tivemos exame médico, inclusive um testemunho muito forte de uma pessoa que saiu da nossa igreja na ação social que fez, levada pelo carro da SAMU direto para o hospital, porque a pessoa poderia morrer a qualquer momento. Fizeram uns exames lá rápido e diagnosticou que ela estava com alguma coisa tão séria que ela poderia morrer a qualquer momento. Foi acionada a SAMU e levou essa pessoa. Infelizmente, no decorrer dos dias, essa pessoa veio a óbito. Mas foi atendida de imediato. Mas observe quanto foi importante a parceria de instituições, que poderia ser diretamente poder público, com a igreja. A igreja abriu a porta, a instituição trouxe médicos para dentro da igreja. Uma pessoa que poderia morrer a qualquer momento sem nenhum amparo, ela pelo menos foi atendida, foi descoberta a situação dela. Eu não sou médico para dizer como foi que eles identificaram algo tão grave,
Mas era tão grave que acho que com menos de 15 dias essa pessoa veio a óbito mesmo lá no bairro de Areia Branca. Então, imagine quantas pessoas que, se essas ações forem rotineiras, vão descobrir de forma antecipada os seus problemas de saúde, um exemplo, e vão poder até alongar os seus dias de vida. Então, essa igreja, ação comunitária, parceria com o Estado, isso é muito importante. É muito importante. Eu gostaria de esclarecer para o pastor Elton Júnior o seguinte: nossa instituição é desde 2005 que nós temos uma parceria com Manuel Carluxo dos Santos, nosso querido Carluxo, né? Sim. Inclusive está nos liberando esse espaço para que a gente possa ter esse programa. Nós demos curso para milhares de pessoas na área de agente de portaria, em várias escolas municipais lá de Freitas, inclusive. E igrejas, inclusive, várias igrejas, cuja agente de portaria, cuidadora de idoso, palestra sobre primeiro socorro, com manobra. Então, nós temos esse trabalho muito forte. É por isso que nós nos propomos. Inclusive, eu gostaria de fazer uma parceria com o irmão para que a gente possa fazer alguns cursos lá na nossa igreja. Sim. Estamos aqui de público, né, falando isso. E eu gostaria também que o irmão, nesse momento, tivesse a oportunidade de fazer suas declarações finais, né? E queria agradecer muito a sua presença aqui conosco, né? E colocar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento que nós já estamos colocando à disposição para o registro de instituições sociais, né? Nós não temos uma programação de cursos por enquanto, mas, por exemplo, nós queremos apoiar o registro de igreja, de associações, né? De outras instituições sociais que a gente possa ajudar, entendeu, irmão? Oferecer essa mão de obra. Eu gostaria que o irmão fizesse suas declarações finais. Eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do diretor-geral aqui do podcast agora, né? Nosso amigo Carluxo. Agradecer, louvar a Deus pela sua vida, Eduardo, pela vida do Cleito. Todos que participam aqui, fazem seus programas. Tem meu amigo Marivaldo, que faz um programa aqui bacana. Ô Cleito, fala com o Marivaldo que eu quero fazer aquele negócio lá do bola cheia, bola murcha. E eu vou falar mesmo, sem negócio de muita agonia. Vou falar a verdade, eu não posso mentir, eu sou crente, pô. Tem que falar a verdade. Então, quero parabenizar todos vocês, mas em especial, Eduardo, esse trabalho comunitário, esse trabalho com as igrejas. O senhor se colocou à disposição, estou falando aqui em público. Vamos preparar sim turmas de cursos lá na igreja. O salão é amplo, é humilde, é no miolo da comunidade. Mas vamos abrir espaço sim, vamos cadastrar as pessoas para essas pessoas participarem desses cursos. Se tivermos a possibilidade de estar encaminhando alguma pessoa para algum conhecimento nosso, para que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho após estarem capacitadas, vamos lutar para fazer sim parcerias, porque eu acho que missão ela é ampla. Minha missão não é só pregar o evangelho. Minha missão é cuidar de pessoas. Porque pregar o evangelho também é cuidar de pessoas. Tipo, você vai ver um exemplo lá da parábola do bom samaritano, né? Passa um levita, passa um sacerdote, mas passa o bom samaritano. O bom samaritano não é religioso. Ele não pregou o evangelho pro cara que tava lá caído. Era um povo rejeitado. Ele chegou lá e cuidou. Ele chegou lá, pagou as contas. Ele chegou lá, colocou remédio. Então, será que ele ali não fez a obra de Deus? Ele fez a obra de Deus. Então, o senhor é um missionário. Quando o senhor ajuda a uma igreja a se registrar, quando o senhor ajuda um jovem que está pensando até em trilhar um caminho errado, a ter uma possibilidade agora de um emprego, o senhor está fazendo a missão. Então, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns a todos que lhe acompanham nessa missão e vamos sim ter parcerias futuras. E eu quero agradecer a você que está assistindo, você que vai compartilhar, você que vai curtir, você que não seguia ainda, né? O podcast agora aí no YouTube, você vai chegar lá e vai seguir, vai ativar o sininho para toda a programação que tiver, você acompanhar também, porque é 100% local. É 100% Lauro de Freitas, é 100% sobre as coisas boas que acontecem em Lauro de Freitas. Agora eu quero pedir uma autorização. A gente não fez no começo, mas eu tenho que fazer. Eu sou pastor. E tudo é na base da oração, né? Eu quero finalizar minha participação liberando uma palavra abençoadora sobre a vida das pessoas, sobre a vida de vocês, sobre esse ambiente, com uma oração. Eu só queria, primeiro que você permitisse, eu gostaria de agradecer ao nosso companheiro Cleito, viu, Cleito? Muito obrigado, Cleito. Você é uma pessoa maravilhosa, está nos ajudando, vai continuar ajudando em nome de Jesus. E realmente informar as pessoas que o nosso telefone vai, se alguém precisa de alguma ajuda nossa em relação à restrição social, vai estar no link aqui, né? Sim. É Cleito, para que possa colocar, para que a gente possa ajudar as pessoas. Eu vou caminhar pastores, parceiros nossos para lhe procurar também. Viu? Vai ser bênção. Pode fazer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela essa oportunidade. Amém, Senhor. Meu Deus, falar de coisas boas, falar do Senhor,
falar de cuidar de pessoas, isso alegra o meu coração. Amém. Eu te peço, Pai, que o Senhor continue abençoando esse projeto, desse podcast. Em teu nome, que o Senhor possa abençoar as pessoas que participam, tanto participam na frente das câmeras, quanto por detrás das câmeras. Amém. Aqueles que acompanham em casa, meu Pai, as programações, que sejam alcançados nesse momento pela sua bênção. Senhor, abençoa a nossa cidade. Amém. Abençoa as pessoas que precisam de ajuda nessa cidade. Em nome de Jesus. E levanta, meu Pai, em nome de Jesus, pessoas do coração bom e pessoas que têm o desejo de ajudar, para que o Senhor fortaleça essas pessoas e eles sejam suas verdadeiras mãos aqui na terra para cuidar de pessoas. Em nome de Jesus é isso que eu te peço. Em nome de Jesus é isso que eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Muito Que Deus obrigado a abençoe. todos. Obrigado. Obrigado.